A sexualidade no plano de Deus. Esse assunto pode ser um tabu, como eu disse, no meio da nossa igreja também, e ainda traz constrangimento. Por quê? Porque é um assunto que é pouco abordado. Só que quando vemos o sexo, desde o início, ele faz parte da criação de Deus. Lá em Gênesis 2:24, fala que o homem e a mulher se tornarão em uma só carne. E isso quer dizer que envolve o quê? Corpo, alma e espírito. E a sexualidade é uma forma de selar o casamento. É a forma que o casal expressa amor, é uma forma como o casal se une. É uma das formas. E como a gente ouve desde a infância, eu particularmente ouvi bastante isso, que o sexo é só para procriar. Que o sexo é só para colocar filho no mundo. Só que não. Sexo também é para dar prazer e sentir prazer, como nos diz as Escrituras. E eu anotei aqui uma coisa que alguns teólogos dizem, que é: quando Deus fez o homem, ele tirou a mulher da costela. E isso ele nos traz um entendimento de que o Deus quis originar a mulher e o homem em uma só carne. Como eu disse, lá em Gênesis 2:24, nos fala isso. Antigamente, os casamentos eram selados de que forma? Só após a consumação, só após o ato sexual. E hoje é a mesma forma. Eu sei que muitas pessoas falam que fazer sexo só depois do casamento é coisa de crente, é coisa de religião, é coisa que os crentes inventaram. Só que não. Quando você faz sexo com alguém, você está selado com essa pessoa. Isso é o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Eu quero deixar um versículo em destaque, que é 1 Coríntios 7, 3, 4 e 5, que está escrito assim: não se recusem um ao outro. Então, a partir do momento que você casa com alguém, você precisa praticar o ato sexual. Isso é bíblico. Isso é primordial e isso é algo que Deus fez para o homem e para a mulher no casamento. Agora vamos para o segundo tópico. Como manter o desejo e a conexão ao longo do tempo. A sexualidade no casamento monogâmico é algo que Deus fez, é algo que Deus criou. E às vezes você acha, eu tenho filhos, não preciso de mais praticar sexo com meu marido. O meu dever de esposa, o meu dever de marido, eu já cumpri. Só que não. Quando você age dessa forma, você está indo contra os ensinamentos bíblicos. Eclesiastes 9, versículo 9 diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O casal que tem Deus e amor no coração sabe que deve praticar o ato sexual. Sabe que precisa da sexualidade para quê? Para manter essa chama acesa, para manter essa conexão lá do início, como eu disse, para manter esse relacionamento saudável. Cantares de Salomão é um livro extremamente poético, que o versículo 1 e 2 diz: beije-me com um beijo da tua boca, porque é melhor ser o amor do que ouvir. Então, para manter essa conexão, sair da rotina, é importante o casal se abraçarem mais, beijar. O beijo que eu trago não é aquele selinho que você dá no seu marido. Não, é aquele beijão mesmo que leva o casal para outra dimensão, que o casal vai para outro patamar. Esse que é o beijo que Cantares de Salomão, que Salomão deu em Sulamita. Não é aquele beijinho tipo, só uma bitoquinha, tchau querida, tô indo para o trabalho. Não, é beijão mesmo. Então, é necessário beijar para sair da rotina, é necessário se abraçar, é necessário conversar, é necessário andar de mão dadas, é necessário tirar em tempo de qualidade. Sempre quando eu vejo casais, quando eu escuto mulheres, isso é mais mulheres que falam comigo: Andriele, meu casamento está numa rotina, é muito chato, a gente acostuma com o marido, as crianças, não sei o quê. Eu sempre dou uma dica, que é o quê? Deveria ser lei. Quando você casa, deveria ter uma lei no papel escrito assim: todo casal deveria, uma vez por semana, tirar para ser o dia do casal. Para fazer o quê? Ou uma segunda, ou uma terça, ou uma quarta, uma quinta, enfim, o dia que vocês preferirem. Para fazer o quê? Nesse dia do casal. Para sair, para comer fora. É do casal, não é com os filhos. Deixa os filhos com alguém da sua confiança, com a vovó, com o vovô, com uma babá, enfim, com alguém da sua confiança, porque não dá para deixar também com qualquer um. Que é dar um passeio na cidade do lado, tomar um cafezinho junto numa cafeteria, tomar um sorvetinho, para dar risadas, para conversarem, não só conversar sobre como foi o dia, mas para conversar sobre tudo. Como é que ele está, como é que ele se sente,
Isso deveria ser lei. Sempre quando um casal casa, deveria ter isso como lei para um casamento. Outra dica que eu dou seria viajar. Eu acho extremamente necessário um casal que tira uma vez por ano para viver uma lua de mel. Porque a lua de mel não é só quando casa. Não, a lua de mel tem que ser vivida todo ano. Para quê? Para vocês desfrutarem do amor que foi cultivado durante o ano todo. Então, por isso que é importante todo casal pegar essas duas dicas, que é fazer uma viagem e tirar para ser o dia do casal. É claro que quando se tem o dia do casal, vocês não podem deixar o outro dia a bangu, tipo, deixar o outro dia ali aleatório. Não. Quando for o dia do casal, eu dou atenção para ela. Quando for o dia do casal, eu dou atenção para ele. Não. É extremamente necessário cultivar isso durante a semana e uma vez por semana tirar para ser o dia do casal. Claro, você que tem mais condição, se puder fazer uma viagem só para o casal e depois fazer uma viagem com seus filhos, perfeito. Mas se não, nem que seja ali para uma cidade vizinha, alugar um chalezinho, só você e seu marido, para vocês dois se reconectarem. Vocês chegam lá 2 horas, porque normalmente o check-up o check-in é 2 horas e o check-up é meio-dia. Você chega lá 2 horas da tarde, 14 horas e sai de lá meio-dia. Vai ser rapidinho, vai passar rapidinho. Mas é extremamente importante, isso ajuda muito, muito o relacionamento não cair na rotina. O papel do diálogo na vida íntima. Eu fui dar uma pesquisada e vi o quê? Estudos científicos apontam que entre os muitos fatores que levam ao divórcio, os principais problemas a falta de comunicação, a infidelidade e a falta de intimidade e o financeiro. E esses problemas, eles estão presentes muito antes do ato formal da decisão. Muito antes de ir lá no cartório e se divorciar, eles já estão presentes, o casal tenta lutar e acaba se distanciando. Só que esse diálogo, ele não é só sobre a família, mas também sobre a intimidade. É necessário o casal conversar sobre a vida íntima. Isso é muito importante. O psicólogo Douglas Rosenau nos fala no seu livro A Celebração do Sexo, eu deixei ele ali caso alguém quer anotar para ler depois, o quê? Que a ausência de comunicação, principalmente na área sexual, é incapacitante e impede que os casais façam ajustes e mudança para obter um prazer maior. Isso também os priva de um prazer grande e afrodisíaco. Por quê? Porque falar de sexo é extremamente erotizante. Então, um casal que não consegue conversar sobre a sua intimidade, não consegue ter um prazer maior. E o que não é pecado, tá? Isso aqui eu quero destacar para vocês, não é pecado. A Bíblia, em nenhum texto, ela proíbe a criatividade do casal. Ela não proíbe de nenhuma forma. O casal pode... É claro que não vale ir segundo os princípios, né? Depois eu vou falar um pouco sobre quais são os princípios. E a gente sabe que alguns casais, eles sofrem porque eles não vivem esse lado erótico da vida sexual. Não tem tratamento respeitoso, não tem abraços, não tem o beijo. O beijo é aquele que eu falei para vocês. Não esquece que é esse beijo. Não tem um diálogo. Eu escuto casais dizendo que são fiéis, que têm uma vida financeira boa, que a família é perfeita. Mas são o quê? Vazios de diálogo em todas as áreas, principalmente na sexual. E isso não pode faltar. Barreiras emocionais e espirituais que afetam o sexo. Culpa, traumas, religiosidade mal interpretada. A gente sabe, né? Eu como terapeuta eu sei que algumas mulheres não conseguem, alguns homens não conseguem se expressar para o seu cônjuge porque sofreu algum trauma no passado, sofre por alguma crença limitante. Que crenças são essas? São aquelas questões que a sua bisa passou para sua avó passou para sua mãe, a sua mãe passou para você e você está com isso até hoje. Você entendeu o porquê, você entendeu o motivo. Você entender por que eu faço isso? Eu faço isso porque minha mãe me ensinou, porque a mãe dela ensinou, porque a avó dela ensinou. E assim vai. E o casal que ele pensa, que ele vive assim, não desfruta do melhor do sexo. E é necessário vencer essas barreiras emocionais. É onde desde cedo nós aprendemos que sexo é sujo, que sexo é feio, que mulher é só um objeto de homem, que mulher não serve para sentir prazer e muito menos para expressar o seu prazer na hora na cama. A gente escuta isso. Eu já escutei. Não dos meus pais, né? Mas de pessoas que
não tenho conhecimento da palavra. Graças a Deus os meus pais tinham pouco, mas tinha. Então, que mulher não pode usar uma lingerie, não pode usar uma roupinha sexy? Tudo isso a gente escuta. E a gente isso acaba entrando para nossa mente, isso acaba entrando para nossa cabeça. E a gente acaba não desfrutando daquilo que Deus nos presenteou, que é a sexualidade no casamento. E se você sente assim, meu irmão e minha irmã, tente olhar, porque talvez você não está bem consigo mesmo, talvez você quer entender um pouco mais o que está acontecendo com você, para você se livrar desses traumas. Procure ajuda de um profissional, um sexólogo, uma sexóloga cristã, ou um sexólogo cristão, de um terapeuta cristão, um psicólogo, um psicanalista cristão, para te ajudar. Procure médico para você entender o que está acontecendo com você. Por quê? Para vocês entenderem, para vocês lidarem com essas questões. Abuso, talvez porque sofreu algum abuso na infância, e o abuso que eu não trago apenas o abuso sexual, o abuso por penetração, mas também aquele abuso psicológico, aquele abuso físico, aquele abuso verbal, que você escutava quando criança, que você não serve para nada, que você é inútil, você não vai dar certo com nenhum homem, você não vai dar certo com nenhuma mulher. Tente tratar isso. Por quê? Porque é isso que vai te ajudar a desfrutar aquilo que Deus nos presenteou, que é a sexualidade. Isso é um presente de Deus para a vida do casamento. Você acha que o casamento seria só para quê? Você casou, fez filho, pronto, acabou. Agora você vai ter que viver com essa mulher do seu lado para sempre, porque... Não é isso. Deus não fez... O casamento não é para ser tedioso. Não, o casamento é para você viver feliz, para você fazer sexo quando dá, quando pode, quando quer. Então não deixa que esses traumas, que essas culpas, que essas crenças limitantes que a religião coloca na cabeça da gente, impeça vocês de viverem dessa maravilha que Deus nos deu, dessa bênção que Deus nos deu. E eu creio que se você se sente assim, nesse momento eu repreendo em nome de Jesus todo impedimento, tudo que te impede de viver do melhor do sexo, que vocês vão chegar em casa e vão desfrutar dessa maravilha hoje. Amém? A sexualidade no casamento, ela é para ser expressa com muito amor e respeito. O casal que diz um para o outro algo bom, que domina seu coração, consegue viver esse momento íntimo a dois com mais facilidade, respeitando os desejos um do outro e entregando de corpo e alma para que não venha esfriar. Vamos nas Escrituras Sagradas. Um texto que diz que o corpo do homem pertence à sua mulher após o casamento. E assim, o corpo da mulher pertence ao seu marido após o casamento. 1 Coríntios 7,4 que nos fala isso. E o que isso quer nos dizer? Quando Paulo ele destaca esse versículo para a gente, ele está nos dizendo que é uma conexão entre o casal que remete lá em Gênesis 2,24. Lembra que eu disse que Gênesis 2,24 fala que o casal se torna uma só carne? Então, esses dois caminham um com o outro. Então, nesse versículo nós vemos o quê? Um estabelecimento, o princípio da união conjugal, afirmando que os dois é uma só carne. Isso significa que no casamento, o marido e a esposa possam compartilhar suas vidas, seus momentos, seu corpo, sua alma de forma completa, não incompleta. Claro, né, que não é porque você casou que você acha que esse versículo é o que Deus manda, você não pode distorcer esse versículo, porque algumas pessoas distorcem e ele acha que porque a mulher é minha eu posso fazer o que eu quiser com ela. Não. Porque o homem é meu, eu posso fazer o que eu quero com ele. Não. Tem que haver respeito. Nenhuma mulher, nenhum homem é um objeto de alguém. Ninguém merece viver dessa forma, como um objeto. Quando você ouve alguém com esse tipo de comentário, isso está indo em distorção do que a palavra de Deus ensina. Você não é um objeto de prazer do seu marido e nem a sua esposa um objeto de prazer seu. Porque isso é desumanização e desrespeito. Por quê? Porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E uma pessoa que uma pessoa que foi criada para ser imagem e semelhança de Deus, não merece viver o sexo de forma desrespeitosa. Não merece viver o sexo de uma forma que desagrada a Deus. A vida a dois é um compromisso para pessoas maduras que desejam estar juntas, apesar das diferenças, e ser feliz nessa união. Esse tema eu achei um pouco pesado. Cuidados com a pornografia.
e a rejeição e silêncio conjugal. Quantos casamentos eu já vi sendo destruído por quê? Porque o marido passa muito tempo no computador, a esposa. Por quê? Porque troca seu cônjuge para ficar no computador, no celular, vendo vídeos pornográficos. E quando a gente fala sobre isso, não podemos falar só de homens. E infelizmente também de mulheres. Não que isso seja mais cara de homem, não. Hoje em dia também é de mulher. Fui dar uma pesquisada. Segundo os dados mais recentes, a pornografia, representando em média de cerca de 70% dos acessos, é o público masculino. Mas, como eu disse, o que chamou a atenção é o aumento expressivo do público feminino em países como Filipinas, Brasil e África do Sul. Mais de 30% do público é mulher, que também tem acesso à pornografia. Começou a acessar a pornografia. Isso porque era bastante ocultado. Né? Isso só se fala que é mal de homem. Não, hoje em dia é um mal da humanidade. É um mal relacional. É um mal que está afetando muito as famílias, principalmente os filhos. E muitas mulheres hoje recorrem a esse conteúdo em busca de quê? De prazer, por não conversar com seu cônjuge, por curiosidade e por alívio emocional ou para preencher carências afetivas. Mas o pior é por falta de diálogo, para mim. Você não consegue conversar com seu cônjuge os seus desejos, o que você gosta, o que ela gosta, o que ele gosta, e acaba indo para a pornografia para se satisfazer. E o que isso revela sobre você? Revela que é um vazio emocional sendo alimentado por imagens e fantasias. Mostra como muitos estão sendo educados sexualmente pela internet, por conteúdos que não mostram a realidade. Mostra que estamos rejeitando viver aquilo que Deus nos presenteou dentro do casamento para navegar num mundo de fantasia e irreal. E isso adoece, isso prejudica. A psicanálise e a ciência, ela nos fala disso, que isso prejudica muito, porque você passa a rejeitar o seu cônjuge, você já não vê mais como antes, você já não consegue sentir tanto prazer como você sentia. Por quê? Porque a pornografia, ela vai cegando as pessoas. A pornografia, ela te cega a ponto de seu cônjuge não ser a pessoa que você imaginava que seria. Por quê? Porque você quer que ele seja igual àquele cara e você quer que a sua esposa seja igual àquela moça. Afinal, nenhum dos dois vai ser igual. Você não é tão potente como a gente vê, como se vê nos filmes pornográficos, e nem você é aquela mulher. Infelizmente, a internet é um poço sem fundo, né? Você vai no Instagram, cada 3 reels que você passa, é mulher seminua, é homem seminu, aí já começa a vir a comparação, seu marido não é igual, com a sua esposa não é igual. Infelizmente, então não entra nesse mundo da internet. Tem dúvidas? Pergunte para o seu cônjuge. Tem desejo? Realiza com eles. Realiza com seu marido, realiza com sua esposa. Não é errado, não é pecado. A Bíblia não condena isso. Você realizar os seus desejos com a sua esposa. Precisa de ajuda? Procure um profissional para te ajudar a trabalhar suas questões emocionais, seus traumas. Porque a pornografia, ela prejudica tanto que causa até compulsão sexual. Nenhum homem ou mulher merece viver num mundo onde a mulher troca ele por um celular para ficar vendo vídeos ou fotos. Nenhuma mulher merece que um homem faça isso, nenhum homem merece que uma mulher faça isso. Por quê? Porque vocês precisam desfrutar do melhor do sexo, que é o que Deus nos presenteou. E às vezes a gente não consegue, o casal que não consegue nem lidar com essa situação, porque é tão difícil e muito constrangedor. A importância da saúde emocional e física no relacionamento. Como eu disse, o casamento é uma aliança que envolve corpo, alma e espírito. Para que o relacionamento conjugal seja saudável e duradouro, é importante que ambos os cônjuges cuidem da saúde emocional e física, pois essas áreas também importam. A Bíblia diz, Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de amar o outro, como que você quer amar o outro sendo que você ainda nem se ama? Como você quer amar o outro sendo que você
não se cuida. Então, é extremamente importante, antes de amar o outro, você tem que se amar. Esse é um mandamento bíblico. Por quê? Porque um casal emocionalmente saudável se comunica melhor, se compreende mais e vive a intimidade de forma mais leve. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para a esposa, e assim a sua esposa com seu marido. 1 Coríntios 7,13 nos fala isso. E esse versículo nos mostra o quê? Que o relacionamento conjugal é feito de entrega mútua. Mas como se entregar quando há feridas emocionais maltratadas, não tratadas? Como entregar se não há uma saúde física, uma saúde emocional equilibrada? Feridas emocionais não tratadas afeta a forma como a pessoa se entrega no relacionamento. Autoconhecimento e diálogo ajuda o casal a identificar gatilhos, inseguranças e crenças que bloqueiam a intimidade. Buscar cura interior e, se necessário, ajuda profissional. Como eu disse, como terapia, como conselheiro, como sexólogo. É importante vocês buscarem, porque isso é um ato de amor um pelo outro. Porque, infelizmente, existem homens que pensam, não, o problema está na minha esposa. Não, eu preciso procurar ajuda, eu estou bem, eu estou saudável. O problema está na minha esposa. Só que quando você pensa dessa forma, você não está amando o próximo. Então, não faz sentido você só querer que o seu cônjuge procure ajuda, só querer que o seu cônjuge faça um exercício, só querer que o seu cônjuge vá no médico. Não, é importante, porque isso é amor. Isso é uma forma de demonstrar amor, tanto para si quanto para o seu marido. Buscar o cuidado com o corpo, alimentação, sono, atividade física, consultas médicas, também influencia diretamente na vida sexual e na disposição para o outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. A rua é grátis, não se paga para andar na rua. Hoje em dia, com a tecnologia, tem videozinhos totalmente gratuitos na internet para você, marido e mulher, fazendo na sala de casa. Então, hoje em dia, só arruma desculpa quem quer. Homens, procura um urologista para você entender por que a sua testosterona, a sua libido está baixa. Mulheres, procura uma ginecologista para vocês entenderem o porquê vocês estão com baixa libido, por que vocês estão sentindo dor na relação. Não é errado, não é pecado. Deus, ele usa a ciência e a terapia como forma de cura também. Mulher com pouca libido, principalmente com pouco hormônio, principalmente depois da menopausa, procura uma ginecologista. Para quê? Para fazer reposição hormonal. Isso faz parte do ser humano. Com o tempo, vai caindo, vai diminuindo a libido, a vontade. Vai no médico e fala, eu quero fazer reposição hormonal, porque eu quero continuar desfrutando dessa maravilha que Deus deu para mim e pro meu marido. Eu quero fazer sexo até o último dia da minha vida, porque a gente fala que os anciões também fazem sexo. A sexualidade ela está presente na nossa vida desde do nascimento. Claro que a criança não tem a mesma sexualidade que a nossa, adulta. E até os anciões. A Bíblia fala, desfrute a vida com a mulher da sua vida todos os dias da sua vida. Então você acha que depois que você faz 60 anos, não precisa mais de você transar. Tem homem que diz, eu estou bem, estou saudável. Qual foi o último exame de sangue que você fez? Ah, quando eu tinha 15 anos, que a minha mãe me mandou fazer. Casou com a esposa, nunca mais fez exame, porque acha que não precisa, quem precisa é só a mulher. E o homem não precisa. Não precisa. Vão vocês dois juntos. Não, eu quero fazer um check-up. Eu quero saber como é que está a minha saúde. Quero saber como é que está a minha libido. Quero saber como é que está meus hormônios, minha testosterona. Por quê? Porque cuidar de si é um ato de amor. Orem juntos por saúde física e saúde emocional. Mas orem, conversem. Cuidar de si é um ato de amor pelo seu cônjuge. Um casamento saudável, ele não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias com diálogo, cuidado e principalmente com disposição para crescer emocional e fisicamente junto. Deus agrada de casais que se cuidam. Por quê? Porque ele é o maior interessado nisso. Então, quando o casal segue os princípios bíblicos e os ensinamentos de Deus, você sai ganhando e Deus também. Por quê? Porque, como o irmão leu aqui no início, que Deus uniu, ninguém separa. Mas também a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de cultivar, a gente precisa de exercer o nosso papel. Deus não vai vir aqui na terra te dar desejo para sua esposa e nem desejo para seu marido se você não fizer alguma coisa não. Que aí já é folga demais. Então, isso é extremamente necessário. Se você precisa, procure ajuda.
Converse com a sua esposa, porque o diálogo é a base de todo o relacionamento. Tanto no físico, tanto no emocional, não só. E aí, como é que tá as crianças? As crianças também. E como é que tá na escola? Tá tudo bem. Tá, e que horas que você vai chegar perto dela e perguntar para ela como ela está? E aí, como é que foi o trabalho? Foi legal, maneiro, me estressei lá com o funcionário, me estressei lá com o colega de trabalho. Tá, mas que hora que você vai chegar perto do seu marido e perguntar como ele está? Isso faz parte de todo o relacionamento. E eu falei bastante de diálogo, eu sempre falo, porque o diálogo no relacionamento é o que move todo o casal em todas as áreas.